que pode cair na UERJ 2023? Área de termologia. Pegue seu papel, seu lápis, sua borracha e vamos estudar! Ser humaninho de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho com mais um vídeo do Física para Leigos. Física para Leigos, Leigos é ótimo. E a nova playlist Física para Leigos apresenta o que pode cair na UERJ 2023. Termologia, e vamos falar do assunto dilatação térmica. Mas antes de começar a fazer uma revisão e fazer algumas questões, não esqueça de se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas, procurando conteúdos para a UERJ 2023. Vai lá, ativa o sininho para receber notificações. Nossos vídeos são vários vídeos durante a semana, na verdade, mas pelo menos um a gente tem aí durante a semana. Por exemplo, já tivemos um ontem e agora hoje nós estamos, tendo outro aqui no canal Física para Leigos para você estudar com muita tranquilidade. E também, se você gostou, comenta, curte, é muito importante para dar engajamento no canal, beleza? Vamos lá, vamos falar de dilatação térmica, um dos possíveis conteúdos de termologia que pode cair na UERJ 2023. Vem comigo! Quando falamos de dilatação térmica dos sólidos, nós estamos falando que os materiais sólidos podem sofrer modificações em suas dimensões, podendo ser considerada a dimensão comprimento em determinada situação, ou a área, ou até o volume, tá certo? Então a dilatação dos sólidos depende de quê? Da dimensão inicial desses corpos, da natureza do material, o tipo de material que ele é formado e a variação de temperatura. Então, a dimensão inicial, se a gente está tratando do comprimento, vamos analisar o comprimento, por exemplo, um fio de alta tensão, ali um fio de cobre, ou o concreto de uma ponte, aquele concreto, você analisando o comprimento dele, variando suas dimensões, o trilho de trem. Então, nós estamos analisando a dilatação em comprimento. A área, uma chapa metálica, tem alguma coisa agarrada, eu quero tirar dali. A gente analisa a área, a gente está trabalhando com duas dimensões. E o volume, que a maioria dos corpos sólidos são volumétricos, a gente observa aí, por exemplo, uma caneca sendo aquecida, a gente não percebe que a variação ela é muito pequena, mas está ali variando sim em volume. Então a dimensão inicial é muito importante. Natureza do material, que vai ser definido pelo coeficiente de dilatação térmica, isso é tabelado para cada elemento, e claro, a variação de temperatura. O corpo se dilata nessas dimensões se ele aumentar a temperatura, variar positivamente, ou ele se contrai se ele variar a temperatura negativamente, ok? E ali embaixo nós temos as três, na verdade, dilatações térmicas dos sólidos principais estudadas dentro da física. Física 2 é a dilatação linear, quando você varia em comprimento, superficial, quando você varia em área, e a volumétrica, quando você varia em volume. E o interessante é o quê? O que é interessante observar? Que todos os três vão depender da que a gente falou, nas suas expressões, equações, depende do que a gente comentou em cima, ou seja, da dimensão inicial, do tipo de material, da natureza do material e a variação de temperatura. Vide a expressão ΔL, ou seja, dilatação linear, variação de comprimento, é o comprimento inicial vezes o alfa. Quem é esse alfa? É o coeficiente de dilatação térmica dos sólidos, que é o tabelado. Ouro tem o seu, cobre tem o seu, latão tem o seu, chumbo tem o seu, alumínio e por aí vai. Vezes a variação de temperatura. O que vai mudar para as outras dimensões é que a letrinha vai mudar, claro, porque se você quer analisar a área, você vai substituir o L pelo A, mas a dependência é a mesma do que nós comentamos anteriormente, e entra o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. E aí, ali na natureza do material, tiver uma relação entre os três. O beta, se você jogar o 2 para o outro lado, alfa sobre 1 igual a beta sobre 2, essa relação se mantém na dilatação, então o beta vale 2 vezes alfa. Olha que interessante. Então a gente pode substituir o beta por 2 vezes alfa se a questão te der o coeficiente de dilatação linear. E a volumétrica, também o que vai alterar é o coeficiente. A gente tem o gama, que vale quantas vezes o alfa?
3 vezes o alfa e 3 meios de beta, mas é claro, costuma tabelar o alfa, então nós vamos relacionar o gama com o alfa. O gama, então, vale 3 vezes alfa. Só lembrar, uma dimensão alfa. Dilatação superficial, 2 dimensões, 2 alfas. Volumétrica, 3 dimensões, 3 alfas, ok? E a letrinha, ela vai corresponder ao que você está analisando, ou comprimento, ou área, ou volume. É possível cair uma questãozinha de gráfico? Sim, é possível, e é possível que caia de maneira bem tranquila. Vamos lá então, ó. Uma barra metálica de 1 metro de comprimento é submetida a um processo de aquecimento e sofre uma variação de temperatura. O gráfico abaixo representa a variação ΔL em milímetros no comprimento da barra em função da variação de temperatura em graus Celsius. Então, por exemplo, você tem uma variação em milímetros de comprimento de 0,4. Quando a variação de temperatura foi 20. Quando a variação de temperatura foi 40, o ΔL foi 0,8. E assim sucessivamente, né? Dobrou a temperatura, dobrou também essa variação. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra em unidades 10 a menos 6 graus Celsius, né? Por grau Celsius, perdão, que é a unidade do alfa. Gente, simples. Podemos fazer por expressão? Sim. Mas podemos fazer na lógica? Sim. Vamos lá. Usando a expressão da variação linear, ΔL igual a L inicial vezes alfa, que é o que eu quero saber, vezes ΔT. Vamos buscar as informações? Para um ΔL igual a 0,4 milímetros, a variação de temperatura é 20. Então, nós temos 0,4 igual L0, 1 metro, que são o quê? 10 ao cubo milímetros. Aulinha de conversão de unidade lá, ó, né? Mili, 10 a menos 3. Se eu vou passar de metro para mili, é meta maior. Então, é 10 ao cubo, só tirar o sinalzinho negativo. Vezes alfa, vezes 20. Perfeito? Tranquilo isso daí, né? Então, o alfa será igual, ó, olha que simples que eu vou fazer. 4 vezes 10 a menos 1, que é 0,4. 2 vezes 10 a quarta. Por quê? A quarta, o zero do 20 e o 10 ao cubo. Porque aí 4 dividido por 2, olha lá que bacana, 2. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos a quarta, perdão, você vai subtrair. Menos 1, menos 4. Então dá menos 5. Ok? 2 vezes 10 a menos 5. Então vamos lá. Se eu for caminhando minha vírgula para a esquerda, o meu expoente vai aumentando. Menos 5, menos 4, menos 6. Se eu andar minha vírgula para a direita, ele diminui. Se eu caminhar para a direita, eu vou incluir mais um zero. Então vai ficar 20 vezes 10, não é isso? A menos 6 graus Celsius a menos 1. Perfeito, gente? Então, se eu fosse andando para a esquerda, é como se eu estivesse resolvendo essa potência de base 10. Com expoentes negativos, caminha a vírgula para a esquerda e ele vai aumentando. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 até acabar. Então, se eu andar a vírgula para a direita, esse meu expoente ele vai diminuir. Então, por isso que eu tenho menos 6 menor que menos 5, ok? Resposta, vou colocar aqui em vermelhinho, letra D de dado. Perfeito? Tranquila a questão, né? Tem dificuldade não. Vamos lá, mais um exemplo. Em um instituto de análises físicas, uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área a ser submetida ao aumento de temperatura. Antes do teste, a placa que tem área igual a 3 vezes 10 ao cubo centímetros quadrados encontra-se a 20 graus Celsius. Ao ser colocada no forno, sua temperatura atinge 60. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do material, que a constitui, é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Neste caso, o percentual de variação da área da placa foi D. O que é percentual de variação? O que é isso? Percentual, você analisar algo em relação ao início. Então, se é o percentual de variação da área, ó, variação da área em relação ao que? A área inicial é exatamente o que vai dar
de percentual de variação. Isso aqui depois eu vou multiplicar por 100. Beleza. E eu não sei qual é esse valor aqui, ó. O valor do ΔA eu não sei. Vamos encontrar ele então? ΔA igual a área inicial vezes beta, que é 2 vezes alfa, que é o coeficiente dado, vezes ΔT. Ok? Vou partir para cá, para o cantinho. Deixa eu pegar minha caneta verde, para a gente não se perder. Beleza, vamos que vamos. ΔA igual a 3 vezes 10 ao cubo, vezes 1,5 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura de 20 a 60, 40. Quanto deu meu ΔA? Vamos lá, ΔA igual a 3,6 centímetros quadrados. Pequenininha essa variação, né? Bem pequena. Vamos ali para o lado agora, para achar o grande final, que é o quê? O percentual de variação. Vamos lá. Percentual de variação, o que eu vou fazer? Razão entre ΔA em relação à área inicial, né? Então, a variação em relação ao que ele tinha no início. Você vai achar o valor fracionado, quer ver? 3,6 dividido por 3 vezes 10 ao cubo. Isso me dá 1,2 vezes 10 a menos 3, 0,12 vezes 10 a menos 2. Gente, o que é 10 a menos 2? 10 a menos 2 é dividir por 100%. Então, já tenho minha resposta aqui. 0,12%. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou cancelar esse 10 a menos 2, é 10 ao quadrado. Dá 10 vai dar 0, que é 1. Então, já encontrei minha resposta só com 10 a menos 2. Olha que tranquilo, né? Belezinha, questão tranquila. E essas questões de fração, a razão da variação pelo comprimento inicial, qual é a porcentagem, isso cai bastante, tá? Resposta, letra B, de bola. Que coisa boa! Fica então, galera, o comentário de dilatação térmica para vocês preparar o vestibular da UERJ 2023. Quem sabe não cai uma questãozinha desse tipo. Nossa, vi lá no canal Física para Leigos. Meu Deus, me salvou. Pois é, entre os diversos outros vestibulares. Se gostou, deixe seu joinha, teu comentário que é muito importante. #Física na Veia. Um grande beijo.